Bom dia, amados. Pai seja convosco. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Pastora Eva, aqui de Pouso da Mata, mais um devocional ao qual nós estaremos fazendo para que todos venham ser edificados, assim como fomos edificados ontem pela palavra que nosso pastor Júnior Rosa nos trouxe. Livro de 1 Coríntios, carta de Paulo, à cidade aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. Olha que revelação profunda, que palavra maravilhosa. Paulo chega falando que ele não tinha eloquência ao pregar, que ele não era o homem das palavras, ele não tinha as palavras mais bonitas para poder estar ministrando. Apolo tinha um discurso muito lindo, e quando ele chegou ali para poder pregar, aquelas pessoas não achavam que Paulo fosse grande coisa, não achavam que Paulo tivesse grandes coisas a ensinar. Porém, Paulo poderia não ter eloquência ao falar, poderia não falar com palavras bonitas, mas o principal Paulo tinha Jesus, e ele pregava esse Jesus. E o que muda as pessoas não são as palavras bonitas que a gente fala. O que vai mudar a vida das pessoas não vai ser um discurso bonito que a gente tem. Mas o que vai mudar a vida das pessoas é a pregação, e é Jesus Cristo, e é esse Cristo crucificado, é esse Cristo que ressuscitou, é esse Cristo que cura, que sara, que salva, que liberta, esse Cristo que vai voltar para nos buscar. É essa pregação que salva. Então, às vezes nós falamos, mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar, mas aqui Paulo está nos ensinando que a gente não precisa ter palavras bonitas para ganhar almas, a gente não precisa ter um discurso maravilhoso para que vidas venham ser salvas. A única coisa que a gente precisa ter é Jesus em nossas vidas, a única coisa que a gente precisa falar é que Jesus salva, a única coisa que a gente precisa entender é que ele morreu e que ele ressuscitou e que ele vai voltar. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas hoje vivem em função do dinheiro, vivem em função de coisas materiais. Porém, essas coisas materiais nos servem aqui na terra, mas para onde nós não vamos levar essas coisas. Paulo, ele disse aqui no versículo 9, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que estão preparadas para que o amam. Amam quem? Aqueles que amam Jesus, aqueles que entregam a sua vida, aqueles que abrem mão das coisas aqui dessa terra, das suas coisas, para poder estar se entregando completamente ao Senhor Jesus. Nós, como seres humanos, como homens, como carne, a gente tem dificuldade de abrir mão de nossas coisas. A gente tem dificuldade de abrir mão daquilo que nos agrada, daquilo que nos satisfaz a nossa carne, para poder agradar. Mas todos aqueles que fazem isso têm grandes coisas preparadas. E quando nós juntamos isso com o desejo de fazer a obra, quando nós levamos a palavra, você pode ter certeza que Deus é aquele que vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Porque nós servimos a um Deus que muda vidas, servimos a um Deus que muda histórias. Em 24 horas Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Você simplesmente tem que abrir o coração e se deixar ser usado. Tem vidas aí fora que precisa ouvir de Jesus, e existem pessoas que eu vou alcançar, mas existem pessoas que só você vai alcançar.
o seu pastor não vai alcançar. Existem pessoas que o seu líder de célula não vai alcançar, que o seu discipulador não vai alcançar, porque Deus te colocou lá para você alcançar. Então, você não precisa ter um discurso eloquente, você não precisa falar bonito para você ganhar essa pessoa. Você simplesmente tem que contar o seu testemunho e falar que Jesus morreu e que ele mudou a sua vida, mas que ele não ficou morto, que ele já ressuscitou. E como Paulo disse aqui, algumas pessoas vão achar que você está louco, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As pessoas que às vezes não davam nada por você vão começar a olhar para você e falar assim, essa pessoa está doida. Mas a pessoa que tem o Espírito de Deus vai conseguir discernir que você realmente está sendo usado por Deus, que você tem sido boca de Deus aqui nessa terra. Deus não nos chamou para ficarmos de boca fechada. Deus não nos chamou para acreditarmos nas mentiras de Satanás, de que nós não conseguimos, que a gente não sabe falar, de que a gente não sabe pregar. Deus nos chamou para nós podermos levar a palavra àqueles que sofrem, àqueles que padecem. Ele nos chamou para que a gente venha entender que não é com as nossas palavras, mas é o Espírito Santo que age através de nossas vidas. Quando Jeremias ele foi chamado para a obra, ele chegou e virou para Deus e falou assim, mas Senhor, eu sou muito novo, eu não sei falar. Deus falou assim, não precisa você falar, Jeremias, porque quando você abrir a sua boca, eu vou falar através dos seus lábios. Então, amados, que nesta manhã a gente vem entender que não somos nós quem fazemos a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que Deus precisa é de um coração adorador, sabe? De um coração disponível para cumprir o ídolo do Senhor. E simplesmente basta você abrir a sua boca que o Espírito Santo de Deus ele vai falar através de você, através dos seus lábios. Então se deixe ser usado por Deus, seja um instrumento usado nas mãos do Senhor e pode ter certeza que vidas irão ser abençoadas e muitas coisas Deus ainda vai revelar, descortinar diante dos seus olhos a partir do momento que nós entendermos que nós somos usados por Deus. Nós não podemos usar Deus, mas nós seremos usados por Ele. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor te dê discernimento, que as coisas espirituais se descortinem diante dos seus olhos nessa manhã e que você venha entender, que nós venhamos entender que nós somos usados por Deus. Simplesmente a gente tem que abrir a nossa boca, o Espírito Santo vai falar através de nós. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar ao Senhor essa vida nesse momento e pedir que a Tua graça, a Tua unção venha sobre ela, lança por terra toda vergonha, todo medo, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem sido impedimento dos Teus filhos levarem a Tua palavra, cumprirem o Teu ID, Senhor. Que nós venhamos entender, Pai, que não é com as nossas palavras, mas é através do Teu Espírito, Pai, que nós iremos cumprir o Teu ID. Abençoa, meu Pai amado, cada líder, abençoa, meu Pai, cada vida e que possamos estar preparados, meu Deus, para fazer aquilo ao qual o Senhor nos chamou para fazer. Pai, eu coloco nossas vidas em Tuas mãos e lhe peço a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amado, e que você possa ser um instrumento usado por Deus poderosamente, em nome de Jesus. Amém?